Meu Deus do céu, tem bastante coisa para falar hoje. Vou tentar resumir, velho, porque senão vai ser uns 50 minutos de vídeo aqui. Rapaz, é o seguinte, que cena, hein? O Arrascaeta descendo do ônibus lá do Uruguai, rapaz, chamou a atenção de todo mundo aquilo, hein? E o cara tá ferrado, velho. Não tá lesãozinha pouca, não. Eu acho difícil, eu fiquei até com dúvida se ele consegue participar da Copa do Mundo ainda, velho. Não querendo ser negativo aqui, mas é muito ruim o jeito que você, a sensação que você vê que o cara tá mancando, velho, mas mancando com dor ali, feio. Ele não tá conseguindo pôr o pé no chão direito, velho. Você tá louco. E aí chamou atenção, né? A galera comentou bastante, né? O pessoal ficou de cara com o que aconteceu ali, cara. Não tem sentido. Tá nós, né? E assim, ó, ele tá com como é que fala? Ele sentiu um desconforto na panturrilha, depois de exame, a lesão foi constatada, mas não foi cortado. E aí foi alvo de críticas até do próprio Flamengo, né? Que os caras não estavam seguindo o protocolo correto aí de tratamento. Um fisioterapeuta do Flamengo foi lá para a seleção do Uruguai para ajudar, mas pela cena ali tá estranho, viu? Vai ser difícil ver o Arrascaeta aí na seleção na Copa, viu? Eu tô torcendo para que dê tudo certo. Eu queria ver ele jogar, velho. Na outra Copa o cara já não deu tanta chance pra ele. Agora que ele é titular aí do time, o cara se machuca, velho. Puta que, pelo amor de Deus. Quase que eu falei o palavrão. Falei o puta, né? Não terminei. Mas é complicado, velho. Complicado. Então, vamos torcer, né? Mas que chamou atenção, chamou, cara. Chamou atenção, chamou bonito. Outro jogador do Flamengo, que não tá no Flamengo, tá lá no River Plate, né? Mas é também uruguaio, na seleção uruguaia, ex-Parmeira, o Matias Vinha, está lesionado também, está lá na Copa do Mundo, que nem o Arrascaeta, né, mano? E só que, cara, a gente não sabe se ele vai conseguir se recuperar também, né? Ele tem uma ruptura no músculo adutor da coxa direita, que sofreu durante o jogo do River Plate e Rosário Central pelo Campeonato Argentino. E o departamento médico lá do Uruguai trabalha contra o tempo para recuperar ele antes da estreia da próxima segunda-feira. Vai ser dia 15 de junho que o Uruguai vai estrear, cara. Só que aí tem uma situação complicada para o Flamengo, porque o empréstimo do Vinha para o River Plate, ele tem uma obrigação de compra mediante algumas metas lá de participação de jogos, né? E ele não vai cumprir. Com essa lesão, ele está ficando para trás, né? Então, o Flamengo tem interesse em vender ele, não quer repatriar, essa que é a verdade, mas se não der certo, ele não cumprir as metas lá que estão no contrato para obrigar o River Plate a comprar, ele vai ter que voltar ao Flamengo, e o Flamengo não está com isso, né? Lembrando que ele tem contrato com o Flamengo até 2028, tá? E vai depender agora se ele fica mais tempo no Flamengo ou se ele vai ser comprado pelo River Plate, né? Mas, cara, se ele estiver indo bem, como eu acho que no começo ele foi meio conturbado ali, ele andou falhando, mas depois ele se firmou, tanto é que tá na seleção uruguaia, né? Então, de repente, o River Plate até compre ele, né? Não levando em consideração essa lesão, ou se entender que essa lesão é grave, ele já teve a lesão séria no Flamengo, aí vem pro River, tem lesão de novo, aí os caras começam a ficar com dois pés atrás, né? Mas vamos torcer para que dê tudo certo aí e que o Vinha também se recupere e jogue na Copa. Eu quero ver esses caras jogar. E aqui no Brasil, a gente tem aquele rolo lá do Bruno Henrique que não acabou. Todo mundo achou que acabou, né? Tá jogando e tal. No STJD do futebol ele tá absolvido. Porém, na Justiça do Distrito Federal, foi recusado o recurso e mantém o Bruno Henrique do Flamengo como réu por estelionato. Ele é acusado de forçar o cartão amarelo para beneficiar aí apostadores, parente, né? Durante o jogo contra o Santos no Campeonato Brasileiro de 23, que foi disputado em Brasília. Então, o Bruno Henrique tá complicado aí, né, velho? A defesa dele alegava que a acusação por estelionato não seria válida, uma vez que, na visão dos advogados, a casa de aposta, que seriam as vítimas do crime, não teriam apresentado nenhuma representação contra o Bruno Henrique. A decisão do desembargador lá, o Jair Soares, foi divergente, defendendo que as casas de apostas em que os palpites de que o atacante seria divertido na partida em questão emitiram alertas e informações às autoridades. Eita nós, cara.
A representação para os crimes de ação penal pública condicionada não exige formalidade específica, bastando a demonstração inequívoca do interesse da vítima na persecução penal, cuja aferição em sede de recurso especial não pode exigir reexame de provas sobre pena de violação na súmula. Afirma aí um trecho da decisão do desembargador. Então, Bruno Henrique, de novo, vai enfrentar aí uns mal bocados e pode ser até preso, né, velho? Você imagina só, cara. Baita de um jogador de futebol aí, né? Mas fazer o quê, né? Justiça é isso, velho. Então vai ter que enfrentar essa aí e com certeza o Flamengo vai dar todo o apoio para ele, né? Vamos que vamos. E o Flamengo deu como é que fala? Uma sondada aí num jogador lá do Real Betis, do Nelson de Ossa, né? Nelson de Ossa, de Ossa, não sei se é esse, como é que fala, né? É um colombiano que joga no Real Betis, que estaria negociando a sua transferência para o River Plate. Só que quando o Flamengo demonstrou interesse, segundo o River Plate, a negociação travou. O Real Betis, opa, peraí, tem um Flamengo interessado. E aí aumentou a pedida pelo jogador e que ficou inviável para o River Plate, que a gente sabe que não está lá naquelas boas situações, ainda mais que um clube da Argentina, né? A gente sabe como é que a Argentina tá. Então, assim, né? Segundo o jornalista Alberto Machado Monedro, falou o seguinte, Monedeiro, né? Monedeiro, o nome do cara. As altas exigências do Real Betis pelo jogador colombiano esfriaram o negócio. Além disso, há um descontentamento significativo dentro do River Plate em relação aos resultados após esse investimento potencialmente grande. A chegada do colombiano também é complicada por questões esportivas e regulatórias. O River já contratou Castanho ano passado e está muito perto de finalizar a contratação de Arambarri. E além disso, já teriam preenchido a cota de jogadores estrangeiros lá do River Plate. Então, complicado, né? E apesar de não ter evoluído por uma conversa mais profunda com o Betis pelo jogador, as portas para a transformação do primeiro contato em uma negociação escancararam de vez ao Flamengo, né? Aquele negócio, né? Com a dúvida sobre o Arrascaeta. Se o Arrascaeta vai voltar da Copa do Mundo e com possibilidade de venda de Jorge Carrascal, o De Ossa aparece aí como uma oportunidade, né, de suprir a vaga que desde 2019 é ocupada apenas pelo Arrascaeta. Então, mas aí tinha o Carrascal que era para fazer essa função, acabou não fazendo, né? Mudou o jogo. Então, procura hoje ainda o Flamengo, tá procurando ainda um cara para suprir a vaga do Arrascaeta ou disputar a vaga com o Arrascaeta, assim como disputar também a vaga com o Pedro. Então, são dois jogadores que são prioridades no Flamengo. Aí, inclusive o BAP já deu essa letra aí numa entrevista que ele deu aí na internet. Mas que foi engraçado, né? Imagina o Flamengo vai lá e demonstra interesse no cara e aí segura a negociação com o River Plate. Puta que pariu. E tem que tomar cuidado porque daqui a pouco fica sem nenhum, sem nem outro, né? Ó, cuidado, né? Como diria, né? Nem flor, nem fro. Ó, cuidado. Já o lateral Kaique Bruno, do Cruzeiro, pode estar indo para longe do Flamengo, segundo o nossofla.com.br, tá? Rapaziada, assim, ó, o Flamengo pode ver aí um dos seus laterais que estavam monitorados para a próxima janela tomar outro rumo. Segundo informações da imprensa europeia, o italiano Como 1907, né, se adiantou na disputa, está muito próximo de acertar a contratação de Kaique Bruno, destaque do Cruzeiro. Lembrando que eles contrataram o cara do Racing lá, né? Lembra que eu brinquei aqui? Pô, o Flamengo, em vez de contratar o Kaique, já vai direto no cara do Racing, que pelo jeito é melhor do que o Kaique. E aí, meu amigo, leva ele pro Flamengo, né? E dá um chapéu no Cruzeiro, mas não aconteceu. Hoje, conversando com um cruzeirense que trabalha comigo lá, disse que compraram o cara. Eu não vi depois da notícia, mas segundo ele já estava tudo certo, né? Então é o seguinte, a equipe italiana do Como 07 superou a concorrência do Real Betis também e do Flamengo, encaminhando um acordo, né, junto ao Cruzeiro, os valores da operação em 14 milhões de euros. Puta que pariu. 89 milhões de reais na cotação atual. O Kaique, de 22 anos, é considerado um dos principais laterais esquerdos em atividade no futebol brasileiro e vinha sendo observado por diversos clubes do exterior, né? E a possibilidade de retorno ao mercado europeu sempre foi vista como um cenário forte para o jogador. Aquele negócio, né? No Flamengo, a lateral esquerda não é
tratado como uma prioridade absoluta, mas o clube segue atento aí à oportunidade de mercado para reforçar o setor. A diretoria entende que o elenco é competitivo e busca apenas contratações pontuais para elevar ainda mais o nível da equipe. Lembrando que a lateral esquerda, que se não me engano é o Alexandro e o Ayrton Lucas, né? E estavam querendo o Kaique para liberar o Ayrton Lucas. Então não sei, né? Aonde que vai essa prioridade aí? Porque o Ayrton Lucas, a torcida é meio irritada com ele, né? E no Flamengo, quando a torcida é meio irritada, é difícil o cara prosperar, véio. É complicado. E o Pedro? Pois é, o Pedro sempre chamando a atenção do mercado da bola aí, de clubes do exterior, Europa, clube lá da Arábia, e agora é o Al Rayyan. O Al Rayyan andou sondando o Pedro, o clube lá do Catar, que monitora a situação do Pedro, mas a diretoria do Flamengo não vai negociar. O Pedro já falou que não quer negociar. Se quiser levar, meu amigo, multa. Sabe quanto que é a multa do Pedro? 100 pila, 100 milhões de euros. Então, se quiser levar o Pedro, e se o Pedro quiser ir embora, é 100 milhões de euros depositados na conta do Flamengo, e aí tá tudo certo, né? Então, né, Pedro continua no Flamengo, ainda mais que o Flamengo tá procurando outro cara para dividir aí, né, a posição com ele, né? Um cara para fazer sombra pro Pedro, porque hoje só tá o Pedro ali, tranquilo, sossegado, e quem veio não deu conta, então estão querendo buscar um cara aí para ajudar o Pedro, né? Então, o Flamengo hoje entende que o Pedro continua sendo uma peça importantíssima para o elenco e qualquer possibilidade de transferência é só a vontade do jogador e a multa. Vamos que vamos. E o Augustin Rossi, goleiro do Flamengo, que andou sendo criticado bastante ultimamente aí, principalmente depois da derrota para o Palmeiras, né? Complicou um pouco a situação dele, a torcida andou pegando muito no pé, muitos memes na internet também sobre o gol que ele tomou, principalmente aquele gol do Paulinho, né? Então o Rossi estava na mira aí do River Plate, só que o Flamengo, segundo o flamengo-rj.com.br, o Flamengo recusou negociar o Rossi com o River Plate, porque apesar de ter interesse firme no River Plate e do acompanhamento do Besiktas, que é outro que está interessado no Rossi, a diretoria entende que a saída agora não seria uma boa decisão, e meio às críticas que ele está recebendo nas redes sociais, mesmo assim, né? E a manutenção do elenco também se sustenta na confiança do Leonardo Jardim, né? O Léo Jardim, né, acha que ele tem que ficar com o Rossi, confia no Rossi, e aí o Flamengo consultando o Léo Jardim, não tem nada, ele é goleiro do Flamengo, é titular ainda. Tem fases ruins, né? Acontece, não é sempre, o tempo todo, né? Mas o cara já fez coisa importantíssima para o Flamengo, você tá louco. Então o Léo Jardim confia no desempenho do atleta, tá? Então vamos aguardar, né? O River Plate tá sonhando, tá? Que vai substituir lá o goleiro deles, o Santiago Beltrán, só que na NECA. Por enquanto não, meus amigos. Fique na tua aí, seu River Plate, que daqui ele não sai, pelo menos agora, pelo menos por enquanto. Falando que tem um monte de coisa, olha aqui, ó, flamengo-rj.com falando que o Flamengo finaliza a oferta de 10 milhões de euros pelo atacante do Curitiba. Essa é uma notícia até interessante, porque o que a gente está ouvindo falar sobre o Flamengo na próxima janela, mais ou menos casa com essa notícia aqui, tá? Esse jogador chama Lucas Ronier, do Coxa. Então o Flamengo teria apresentado essa proposta aí, e a informação é do jornalista Rogério Scarione, da Rádio Jovem Pan News de Curitiba, e traz à tona a estratégia do Flamengo no mercado da revelação de jogadores brasileiros, né? É aí que tá. E aí o Flamengo já planeja a contratação para 2027, né? Porque este ano o cara já não pode mais jogar no Campeonato Brasileiro, porque ele já tem mais das 15 partidas lá pelo Coxa, pelo Brasileiro. Daí não pode atuar no Flamengo agora no Campeonato Brasileiro. Então o Flamengo está planejando contratar para 2027, lembrando que é um jogador novo, cara, 21 anos, tá? Ele é baixinho, né? Tem 1,65 m de altura, é canhoto, aí ele passou toda a base no Curitiba e integra o elenco profissional desde 23. E nesta temporada ele tem 3 gols e 4 assistências em 23 partidas. Meio fraquinho, né? Por que está interessado nele assim? No ano passado ele foi um de destaque aí
do Coxa no acesso à primeira divisão, com 7 tentos, 7 gols e 2 assistências em 39 jogos. Meio fraquinho, né? Vamos falar a verdade. Tá estranha essa notícia aqui. Embora que caiba, né, no que a gente viu aí na imprensa divulgando que o Flamengo resolveu agora pegar jogadores mais novos, fazer um planejamento melhor, né? Rejuvenescer o elenco e scout, né? Scout, de repente esse é um jogador aí de scout do Flamengo, né? É coisa que o José Boto adora fazer, ele faz isso, ele é mestre em fazer esse troço aí. É só que quando ele veio pro Flamengo, ele não esperava a pressão que ele ia tomar aqui quando ele trouxe o Juninho. Então tem que tomar cuidado, seu José Boto. Eu tô achando muito fraco esse jogador aqui, na boa. Né? Pelos números dele, pra mim, é aquele jogador meia boca, velho. E aí vai no Flamengo, um jogador meia boca, meu Deus do céu. Coitado do cara, velho. Vai acabar com a vida do rapaz. Bom, agora a parte boa. Polêmica. Polêmica! Ei, o seu BAP, ele adora uma polêmica, rapaz do céu, como eu gosto de ver. Ele é a Leila Pereira, né? Meu Deus do céu. Só que dessa vez ele não falou da Leila, não falou do Palmeiras. Ele falou do Botafogo, mas não falou diretamente do Botafogo. Ele falou sobre o modelo SAF no Brasil, a primeira leva de SAF no Brasil. E cutucou direto no Botafogo, os caras ficaram tudo incomodados, né? Lembrando aqui, ó, no meubotafogo.com.br essa notícia. Os caras tão bravos, velho. Tipo assim, ó, o Botafogo voltou ao centro do debate aí sobre o modelo SAF no futebol brasileiro. A entrevista do BAP pro Mauro César, que foi publicada no UOL, né? O presidente do Flamengo comentou sobre o crescimento das sociedades anônimas do futebol no Brasil e acabou citando o Botafogo, né? Mas mais ou menos, não foi direto, mas falou. E a pergunta feita pelo Mauro César abordava justamente se as SAFs hoje no Brasil poderiam gerar concorrentes fortes lá para frente e duradouros, né? Ou apenas equipes que alcançam sucesso em ciclos mais curtos, como aconteceu com o Botafogo, né? O João Textor veio aqui todo pomposo, cheio de graça, foi lá, né? Montou um timaço pro Botafogo, Almada, Luiz Henrique, Barbosa e, cara, Marlon Freitas, que mais um monte de jogador que tinha lá, velho. O cara arregaçou mesmo, fez um timaço, né? E eram jogadores que muita gente nem conhecia direito. Eu não conhecia direito. Mas o scout dele foi perfeito. Aí veio, né? Gastou uma grana. O time foi campeão brasileiro, Libertadores. Nossa, é estranho que no Carioca foi Copa Rio, né? Mas tudo bem. Mas, cara, fez, né? Deu aquele voo de galinha, aquele pulo de golfinho. E de repente, voltou tudo pra baixo. Meu Deus do céu, né? Foi tudo pra baixo de novo, né? E aí o Botafogo hoje deve 3 vezes mais do que devia quando o Textor assumiu. O Textor já nem tá mais comandando lá. Vai ter um outro grupo que vai assumir o Botafogo. Outro grupo, porque já deu rolo, deu mal esse troço. Vamos ver se os caras agora, nesse segunda leva aí que vem para assumir o Botafogo, o cara seja mais sério, né? Os caras conseguem levar a coisa com mais seriedade, com mais longo prazo. E realmente, você pensar no Brasil hoje, a SAF, se elas forem bem administradas, elas vão dar muito trabalho para os clubes, cara. E aí tem toda aquela questão dos impostos que as SAFs vão pagar, que é menos do que os clubes, que eu acho um absurdo, isso tem que mudar. Tem que mudar. A não ser se o clube transforma em SAF e fique com 100% da SAF. Tipo, eu sou dono do Palmeiras, vamos supor, eu sou o Palmeiras. Eu vou lá, eu viro SAF e eu me compro. Eu que mando aqui. Então eu sou SAF, só para pagar menos imposto. Fazer o quê? Vai ter que virar isso. Se vai ficar pagando mais imposto, não tem sentido. Vai ter uma vantagem competitiva para a SAF em relação aos clubes, que é uma baita de uma sacanagem e ferra com o esporte amador, né? Fode com o esporte amador, isso que é foda. Mas vamos que vamos. O BAP deu a sua opinião, ele acha que esse primeiro ciclo aí trouxe aventureiros irresponsáveis, ó o John Textor, ó, aventureiros irresponsáveis, né? Que se aproveitam da leniência primitiva do futebol. Punitiva, né? Primitiva e punitiva, né? Que é um absurdo, não acontece nada, né? Os caras vêm aqui, rouba, fala o que quiser e ó, se dane, ó o que tá acontecendo no Corinthians lá. Ninguém de ninguém, cara, ninguém fez. É foda. E aí o BAP tá certo nisso aí, né? Os caras do Botafogo ficaram bravos, mas é uma verdade, né? E outra coisa que o BAP falou, que ele vai apresentar uma situação financeira e orçamento para transferências aos conselheiros. Resumindo, Flamengo não está com tanto dinheiro agora nessa janela, vai investir mais em scouting para trazer jogadores mais novos e adequados para o time, né? Ali, né? A grande prioridade é
para a posição do Pedro e para o Arrascaeta. Não vai ter grandes contratações, pelo menos é o que o BAP fala, a imprensa já vinha falando, mas não quer dizer que o Flamengo também vai acabar, né? O Flamengo, pelo amor de Deus, tem um elenco gigante, não precisa de grandes coisas. Tem que realmente pincelar agora para manter o nível do elenco. E consegue, às vezes com o scout consegue. É mais difícil? É. A torcida fica mais impaciente? Fica, porque vem jogador novo, você não sabe como é que é, se vai render, se não vai. Aí o cara no começo às vezes não se dá bem, porque a camisa do Flamengo pesa pra cacete, pesa muito nos caras. Aí tem que ter paciência. E a torcida do Flamengo não é uma torcida muito paciente, pelo que eu já percebi. Pode ser, mas eles vão tentar fazer isso, né? Talvez só agora, por quê? Ele justifica que gastaram muito dinheiro aí no começo do ano, principalmente com o Paquetá, né? Foi um investimento muito alto e agora tem que dar uma segurada. Além de que ficou fora da Copa do Brasil antes da hora e também perdeu lá a Supercopa e a Recopa. Aí perdeu uma grana. E essa grana já está fazendo falta no orçamento. Não quer dizer que está quebrado, jamais. Eu já vi gente falando aí, Flamengo não tem dinheiro, Flamengo está quebrado. Isso é a maior burrice. Lembra quando o BAP assumiu o clube e não tinha dinheiro? Meu Deus, o Flamengo tá... Cara, nada a ver, velho. Nada a ver. Não é assim que funciona, né? Dívida todo mundo tem. O que não pode é deixar de pagar. E não é a coisa que o Flamengo faz, né? O Flamengo paga tudo que deve quando deve. Esse que é o fato. Então o Flamengo apresentou isso aí, os limites de gasto, as prioridades para a próxima janela, como eu falei, e vamos que vamos, né, velho? A vida é assim. Né? O ano que vem, de repente, começa tudo de novo. Aí traz mais jogador ainda. Sabe o que é? O Flamengo é gigante, né, cara? Não tem como. Vamos que vamos. Vamos pro Palmeiras um pouquinho agora. Ai, meu Palmeiras. No finalzinho do vídeo, é meu Palmeiras. O vídeo já tá longo, né? Mas era pra ser mais longo pelo monte de assunto que eu falei aqui. O Palmeiras contratou uma promessa do futebol europeu, um português, que estava lá na Inglaterra, no Burnley. Né? 18 anos o cara, 18 anos. Então, a movimentação reforça uma estratégia que vem sendo cada vez mais utilizada pela diretoria do Palmeiras, buscar jovens talentos no mercado internacional para potencializar ainda mais uma das bases mais vitoriosas do Brasil. Eita! CIMA, olha só, né? O que é o CIMA? É Centro de Inteligência e Mercado, lá no Palmeiras. O departamento responsável pelo monitoramento de atletas em diferentes países e competições. E após acompanhar o desenvolvimento do jovem português, né, o setor começou, né, recomendou o avanço nas negociações e recebeu o aval da diretoria para concretizar a chegada. Fábio Sô, nome do rapaz. Né, é visto como um jogador com características modernas para o meio-campo, capaz de atuar tanto na construção das jogadas quanto em funções mais ofensivas. A experiência dele na Inglaterra chamou a atenção. Ele tem pouca idade, né, 18 anos. Né? Antes de chegar no Burnley, ele passou pelas categorias de base do Newcastle, né, que é um dos mais tradicionais clubes da Premier League, e posteriormente ele foi se desenvolver lá no Burnley e ganhou minutos importantes nas equipes de formação. Na última temporada, 20 partidas pelo Sub-18 e marcou 4 gols. Lembrando que ele é meia, tá? Então marcou só 4 gols, mas ele é meia. E além disso, recebeu oportunidades no time Sub-20, entrando em campo em 4 oportunidades. Vamos que vamos, né, cara? É isso aí, né? Os números dele, o processo de informação, um dos mercados mais competitivos aí do mundo, na Premier League, foram fatores que pesaram na avaliação positiva do Palmeiras. O Palmeiras está avançando nessa questão aí, que sempre está fazendo, né? Busca jogador pensando no futuro para revender, aquela conversa. Se for campeão, beleza. Se não for também, ganhou dinheiro. É mais ou menos por aí, né? Uma coisa que me irrita bastante também. Um adendo rapidinho pelo Giai, né? O Giai tá lá na Argentina, não tá na Copa do Mundo. Cara, e aí esperando, né? Fazendo todos os amistosos pela lateral da Argentina, porque não tem, os caras estão 2 machucados. Um deles foi cortado. Opa, então o Giai vai pra Copa. Não! O Scaloni trouxe lá um zagueiro. Ô, filha da mãe. Um zagueiro do Tottenham. Puta que sacanagem, né, velho? Puta que pariu. Se eu fosse o Giai, chutava pra 10, mandava ele pra puta que pariu e sumia de lá, velho. Tá pensando o quê? Porra! Ele tá ali, né, acompanhando junto com o grupo, jogando e tal, né? Aí um dos laterais é cortado e ele, em vez de pôr o Giai pra pegar a vaga, não, traz um zagueiro, velho. Aí o outro tá machucado lá ainda, né? Tem esperança de ficar bom. Mas tomara que o outro não fique bom, que o Giai não dê tempo de escalar o Giai também. Aí o Giai volta pro Palmeiras, vai tirar tuas férias, fica no Palmeiras aí e que se dane o time da Argentina. Eu não gosto, velho. Ah, pode falar, eu gosto do jogador argentino do Palmeiras, gosto do jogador estrangeiro que joga no Brasil, mas você falar pra mim que eu gosto da Argentina? Ah, você é louco, eu sou velho, cara.
Eu sou da geração anterior. Eu sou de 70, tenho 56 anos. Você acha que eu vou gostar da Argentina? Mas nunca, velho. Argentina em jogo de futebol, Brasil e Argentina é porrada. Dentro do campo, lembrando, dentro do campo, só dentro do campo. Fora do campo são tudo colega, amigo, vamos beber junto. Esse que eu troço. Mas não dá, velho. Ah, tá louco. Fiquei nervoso agora por causa do Jair. Sacanagem do Scaloni. Puta sacanagem. É a mesma coisa aí da seleção brasileira também, né? É uma palhaçada, né? O cara vai lá, não tem lateral na seleção, tem os velhos, desculpa, do Flamengo, pra jogar uma Copa do Mundo com França, com Espanha, não sei se vai dar, tá? Já estão em idade mais avançada. Podia trazer, levar o próprio Kaique Bruno do Cruzeiro. Por que não levou o Kaique Bruno do Cruzeiro? Não, trouxe outro zagueiro. Ah, faz favor, Lancelotti. Você também, hein? Depois convocou o Neymar pra mim, não presta mais, me desculpe. Você entrou no esquema da seleção, né? Tanto é que renovou o contrato, né? Gostou, né? Só com propagandinha com Brahma, né? Ó que maravilha, ó, seu Lancelotti. Gostou de você. Vamos que vamos.